Fala galerinha do nono ano, e aí, tudo certinho com vocês? Tudo de boa? Bem, vamos lá para mais uma aula, né? Mais um conteúdo novo que eu vou estar abordando aqui com vocês. Lembrando, qualquer dúvida que vocês tenham, cara, pode encher meu saco lá no WhatsApp. Obviamente, aquele grupo lá é para tirar dúvidas, então pode me perguntar. Professor, não entendi, professor complicou, professor, vou arrancar meu cabelo. Calma, vai lá e tira a dúvida comigo, tranquilo? Bem, o videozinho aqui de hoje nós vamos dar continuidade lá àquele assunto de evolução. Obviamente, o que eu falei de evolução lá para vocês não vai ser a mesma coisa que desse vídeo aqui, tá? Desse vídeo vai ser mais explicando as teorias evolucionistas e os carinhas aí que contribuíram bastante para a ciência nesse quesito e em outros também, né? Beleza? Então, ó, eu vou me afastar aqui para que vocês possam enxergar bem melhorzinho o slide que o Titi fez para vocês, né? Já é de costume, né? Já é de costume, então vamos lá. Vamos dar uma olhada aí nessa matéria que é bem bacana, cara. Eu gosto bastante. Bem, hoje nós vamos falar aí de teorias evolucionistas. Isso, teorias evolucionistas. Só fazendo uma observação. Lembra que na aula passada eu falei que há tempos atrás, tempos antigos, né? As pessoas elas não acreditavam em teorias evolucionistas, né? Se tinha muitos evolucionistas da época, mas eles eram meio que renegados pela sociedade. Por quê? Porque a ideia de que Deus criou tudo e que nada muda era muito forte ainda, né? Principalmente sendo ministrado pela Igreja Católica. Beleza? É a ideia do criacionismo. Lembrando que criacionismo não é teoria evolutiva. Pelo amor de Deus, não vai colocar isso em lugar nenhum. Criacionismo é uma ideia, tá? Era uma ideologia que Deus criou todas as espécies, beleza? E essas espécies, elas não se modificam. Ou seja, fixismo. Então você tem o criacionismo, que é Deus criou todas as coisas, e o fixismo. As espécies elas são fixas, elas não se modificam, elas não têm mutações. Hoje nós sabemos que não é assim que funciona, tá? E até que na última aula eu expliquei bastante aqui para vocês sobre mutação. Legal? Bem, um dos primeiros e grandes evolucionistas que eu vou estar comentando aqui foi Jean-Baptiste Lamarck, né? O famoso Lamarckismo, tudo bem? Bem, ele foi, cara, um dos primeiros evolucionistas a bater de frente com a ideia de fixismo. Bem, Jean-Baptiste Lamarck, ele tinha uma ideia meio que louca, né? Ele acreditava muito no pensamento de se eu utilizo bastante um órgão, bastante uma parte do corpo, eu desenvolvo essa parte do corpo. Mas se eu não utilizo a outra parte, eu atrofio. Jean-Baptiste Lamarck, né, o Lamarckismo, ele criou aí duas leis, que é a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. O que seria isso aí? Galera, vamos imaginar o seguinte. Lamarck, ele acreditava no seguinte. Vamos botar um exemplo aqui da famosa girafa. Pelo amor de Deus, professor, só fala de girafa? É, cara, só fala de girafa. Mas Jean-Baptiste Lamarck, ele aplicou essa ideia em outros animais, por exemplo, a cobra, né? Acreditava-se que a cobra antigamente, na pré-história, ela tinha patas, pequenas patas. Mas de tanto não utilizar, o que aconteceu com essas patas? Atrofiou. Então, hoje em dia, nós conhecemos a cobra como ela é hoje, né? Ela apenas rasteja, ela não tem patas. Então, galera, isso aí é uma evidência evolutiva? Sim. Não pela lei do uso e desuso. Hoje nós sabemos que não. Mas, para a época, Lamarck acreditava muito nisso, tá? Então, vamos imaginar aqui, se eu não utilizo o meu braço atrofia. Agora, se eu utilizo muito o meu braço, vou para academia, vou malhar braço, e eu malho. Pô, fiquei fortão, fiquei musculosão. Tá, beleza. Aí, o que eu não utilizar vai atrofiar, não é? Segundo Lamarck? Sim. Agora, qual é a segunda lei dele? Herança dos caracteres adquiridos. Ou seja, eu fiquei tão forte, eu desenvolvi tanto o meu braço
que o meu filho também vai nascer com braço forte. É isso que Lamarck acreditava. Olha só que doido. Pô, sabemos que não é assim que funciona, né? Sabemos que não é assim que funciona. Mas ele não estava tão maluco assim, né? Porque vamos colocar na nossa rotina, vamos colocar aqui na ideia de matemática, genética. Vou puxar para minha matéria, tá? Genética. Primeira lei de Mendel. Galera, o que eu falo para vocês? Se vocês não desenvolverem bastante questão de primeira lei de Mendel, vocês não vão saber fazer. Então, quanto mais vocês fazem, mais vocês desenvolvem. Ou seja, quanto mais você utiliza, mais você desenvolve. Se você não utilizar, você não vai lembrar. Ou seja, você vai atrofiar. Entendeu? Essa era a ideia de Lamarck, tá? Essa era a ideia de Lamarck, sendo que ele colocava essa ideia em alguns exemplos muito errôneos, né? E ele não tinha tanta, como que eu posso dizer? Ele não tinha tanto embasamento assim para bater de frente com a corte científica da época, né? Com a galera da ciência da época, que era super importante. Então Lamarck, ele tinha suas convicções, mas ele estava ainda no período errado, posso dizer assim, né? Ele ainda estava no período errado. Hoje nós conhecemos aí a epigenética. A epigenética, ela tem uma relação onde que o que o pai e a mãe faz pode interferir no filho, sim, no desenvolvimento do filho. Ô, professor, então Lamarck estava certo? Não necessariamente. Não necessariamente, tá? Mas Lamarck ele contribuiu bastante para outros evolucionistas. Tanto é que, quando Lamarck morreu, teve um cientista chamado de August Weismann, se eu não me engano, que fez aí o experimento do corte do rabo do rato, né? Ele cortou o rabo de camundongos. Porque, para e pensa, se eu vou seguir a lei do Lamarck, tudo que eu uso, eu desenvolvo. O que eu não uso, eu atrofio. Se eu corto o rabo de um camundongo e ele cruza e ele tem filhotinhos, qual é a ideia? É que esses filhotinhos não desenvolvam o rabo, correto? Segundo Lamarck. Então, August Weismann, ele fez isso. Ele cortou em 100 gerações, em 100 gerações de camundongos, ele cortou o rabo. E todas as gerações, até a 101, nasceram com rabo. Isso faz com que a teoria, a lei que Lamarck, né, proclamou, pode dizer assim, caísse por terra. Tudo bem? Mas antes dessa lei cair por terra, Lamarck já tinha morrido. Show? Então Lamarck ele morreu acreditando na ideia do lei do uso e desuso. Se eu utilizo, eu desenvolvo. Se eu não utilizo, eu atrofio um órgão ou uma parte do corpo. Tranquilo? E eu acredito que se eu fico forte, o meu filho vai nascer forte. Por quê? A herança dos caracteres adquiridos. Entendido? Beleza? Era isso que Lamarck acreditava, tá? Hoje nós sabemos que não é dessa forma. Até porque na época não tinha a ideia de DNA, não tinha a ideia de genética ainda. Mendel, né, Gregor Mendel, ele foi aparecer lá em 1822, cara. 1800 e lá vai paulada. O Lamarck é de 1744, quase 100 anos depois que veio aparecer Mendel, ainda com seus estudos. Entendido, galera? Beleza? Bem, e então, essa imagem aqui, ela resume muito bem isso que nós falamos, né? Perceba aqui da girafa, famoso exemplo da girafa. Girafa tinha pescoço curto, mas de tanto a girafa tentar esticar o pescoço para comer árvores, né, arbustos maiores, olha o que aconteceu com a girafa. Opa, desenvolveu o pescoço. Lei do uso e desuso. Eu utilizei tanto o meu pescoço esticando ele, que agora ele ficou longão. E aí eu posso comer as árvores maiores, né? Essa era a ideia de Lamarck, tá beleza? Ou seja, o ambiente induz a espécie. O ambiente induz a espécie. Caraca, professor, para eu poder sair de casa, eu tenho que empurrar uma pedra grandona. Uma pedra de 60 quilos.
todo dia antes de eu sair de casa eu tenho que empurrar uma pedra de 60 quilos. Pô, daqui a pouco tu vai ficar com uma abração, né? Uma abração. Tá, beleza. E aí o teu filho, quando nascer, ele também vai nascer com uma abração, porque você empurrava a pedra todo dia de 60 quilos. Pô, isso não é a verdade, tudo bem? Mas entenda que o ambiente induziu a espécie, tá? Vocês vão ver que em Darwin é diferente. Bem, falando já de Darwin, vamos aqui na ideia dele, né? Porque Darwin, ele não acreditava nessa lei do uso e desuso e nem da herança dos caracteres adquiridos. Darwin acreditava na seleção natural, cara. Que isso, professor? Seleção natural. Ah, então é aquilo que o mais forte sobrevive? Pelo amor de Deus, vocês são meus alunos, vocês não vão mais pensar dessa forma. Não é o mais forte sobrevive, é o mais apto. O mais apto sobrevive, tá? É a lei do mais apto, é uma seleção natural. Vamos imaginar aqui. Imagina que estamos na África, tá? Estamos na África. E aí, o que acontece? Eu tô lá, fortão, grandão, fortão, né? Fortão. E tem um leão. Sendo que está eu e um amigo meu. Esse meu amigo, ele é magrinho, cara. Ele é magrinho. E eu todo fortão. E aí vem o leão pra pegar a gente. Cara, eu todo fortão, quando eu for correr, eu vou correr todo lento. Enquanto o magrinho, perna pra quem te quer. Vai correr mais do que Bruno Henrique, né? No dia de Flamengo e River Plate na final da Copa Libertadores. Ou seja, o magrinho ele vai correr muito, meu amigo. Vai correr muito. E eu, fortão, vou ficar para trás. Logo, a maior probabilidade do leão comer vai ser eu, né? O leão que vai me comer. Porque o magrinho vai sair voado, vai meter o pé. Ou seja, o mais forte nessa situação que eu te contei, morreu. Ué, professor, o magrinho sobreviveu. Porque o magrinho na situação era o mais apto. O ambiente selecionou. Conseguiu entender? O ambiente selecionou. Quem é mais apto sobrevive. Não é o mais forte, é o mais apto. A mesma coisa por exemplo, estamos num ambiente de frio, totalmente frio, nevando. Eu sou gordinho e tenho magrinho. Vamos inverter agora. Eu, gordinho, eu tenho mais gordura, então eu consigo me aquecer mais. Logo, eu sobrevivo melhor a ambientes frios. Enquanto o magrinho tende a morrer, porque ele não tem gordura, então ele vai sentir mais frio e vai morrer de frio. Horas, agora nessa outra situação, o gordinho está aquecido, né? Ou seja, o gordinho sobreviveu. É a lei do mais apto, beleza? Seleção natural. A natureza seleciona quem vive e quem morre. Era isso que Darwin acreditava. E Darwin, ele era um cara muito conceituado na sociedade da época, tá? Darwin era rico e ele viajou simplesmente o mundo. Ele viajou o mundo observando as espécies, analisando espécies, né? Para poder comprovar a sua teoria da seleção natural. E aí, nessas viagens que Darwin fez, ele caiu numa ilha chamada de Ilhas Galápagos. E nessas Ilhas Galápagos, galera, tinha vários tipos de pássaros, várias espécies de pássaros. Pássaros de bico longo e curto, né? Pássaros de bico curto e grosso, pássaros de bico longo e fino. Em cada região de ilhas, em cada conjunto de ilhas, né? Em cada ilha, você tinha espécies de pássaros iguais, porém com bicos diferentes. E aí Darwin analisou, então, nessa ilha aqui, nessa ilha A, essa ilha A ela tem muito coquinho, muito coquinho. Se tem muito coquinho, eu percebo que os pássaros que vivem nessa ilha, elas vão ter bico curto e grosso para poder quebrar esse coquinho. Aí ele foi na outra ilha, e ele percebeu que na ilha tinha muitas flores. E ele viu que a mesma espécie de pássaro, que eram os dentilhões, tinham agora um bico alongado e fino. Ele percebeu, agora nessa ilha que tem muitas flores, eu percebo que a espécie de dentilhão, que é um pássaro, que está aqui nessa ilha, ela vai ter um bico curto, um bico longo e fino. Horas, é para pegar o néctar da flor. Então, ele percebeu que o pássaro que tinha bico curto e grosso não vivia
na ilha que tinha muita flor. E o pássaro que tinha bico longo e fino não vivia na ilha que tinha muito coquinho. Ou seja, o ambiente selecionou. Com certeza, em tempos atrás, todos esses pássaros viviam juntos. No entanto, como foi separando a ilha, né? Como foi acontecendo ali a separação da ilha, cada ambiente de cada ilha foi selecionando a espécie que foi viver. Entendido? Beleza? Isso é seleção natural. Isso foi que Darwin observou. E aí ele escreveu o seu livro, que foi A Origem das Espécies, em 1859, tá? Mas Darwin, ele não trabalhou nisso sozinho. Por quê? Nós tivemos um carinha chamado de Alfred Wallace, né? Todo mundo fala de Darwin, mas a galera esquece de Alfred Wallace. Alfred Wallace foi um outro evolucionista que observou a mesma situação de Darwin. Mas Alfred Wallace, ele não tinha o mesmo poder aquisitivo e o mesmo status na sociedade que Darwin. Logo, Darwin, ele aí perdeu 20 anos da sua vida fazendo essas observações e estudando a seleção natural. E aí, um belo dia, Darwin, ele recebe uma carta de Alfred Wallace, onde que Alfred Wallace fala assim: pô, qual é, Darwin? Tranquilão? Tudo sussa? Pô, se liga, eu estava aqui viajando clandestinamente em navios pelo mundo e eu observei que alguns pássaros tinham um bico encurtado e grosso, outros pássaros tinham um bico alongado e fino. E eu percebi que a alimentação deles variavam, não era a mesma coisa, por mais que fosse a mesma espécie de dentilhão, apenas com a diferença dos bicos. Cara, Darwin olhou aquilo e falou assim: ferrou, filho, ferrou. O cara tá estudando a mesma coisa que eu perdi 20 anos da minha vida e o cara tá estudando a mesma coisa que ele vai publicar primeiro. E aí, com certeza, Alfred Wallace e Charles Darwin aí trocaram informações, né? E logo assim que Darwin recebeu as informações de Alfred Wallace, ele quis publicar logo o seu livro, que é chamado de A Origem das Espécies. Beleza, galera? E aí, obviamente, Darwin citou Alfred Wallace, mas óbvio que quem ganhou toda a fama foi Charles Darwin, beleza? Porque ele tinha um status maior na sociedade. Tranquilo, galera? Show de bola? Essa é a história aí de Charles Darwin. E aqui eu mostro para vocês o que ele acreditava, né? O ambiente seleciona a espécie. Perceba, você tem uma girafa de bico, ó, de pescoço longo e uma girafa de pescoço curto. Com certeza essa girafa de pescoço longo ela pode alcançar árvores maiores, tá vendo? Enquanto a de pescoço curto já acabou aqui embaixo, ó, não tem comida para ela. Obviamente, essa de pescoço curto ela morre e só vive a de pescoço longo porque tem maior disponibilidade de alimento. E essa de pescoço longo vai cruzar com uma outra girafa de pescoço longo, ou seja, gerando descendentes de pescoço longo. E aí nós conhecemos a girafa como ela é hoje, pescoço longo. Entendido, galera? Beleza? Muito diferente de Lamarck, né? Lamarck acreditava que o pescoço ele se desenvolvia, enquanto Darwin acredita na seleção natural, a lei do mais apto. Nesse caso aqui, o mais apto foi as girafas de pescoço longo e não as de pescoço curto. Show de bola, galera? Beleza? E aí nós temos também o neodarwinismo. Mas o neodarwinismo ou teoria sintética, né? Teoria sintética da evolução, que também pode ser chamado dessa forma, ele estuda mais questões atuais. E aí nós vemos aqui Gregor Mendel na genética, né? Nós estudamos a mutação, que foi o vídeo passado, o crossing over, lembra do crossing over que acontece lá na meiose? Tudo isso é estudado aqui no neodarwinismo, tá? E também a segregação independente, a separação independente das espécies, tudo bem? Aquela questão de migração, de uma relação aí de mutação, né? De seleção, tudo isso aí nós estudamos no neodarwinismo. Show de bola, galera? E aqui nós temos uma situação muito bacana que eu queria ver com vocês, que é o estudo da seleção natural
visto de uma forma mais gráfica, né? Uma forma mais gráfica. Isso está disponibilizado para vocês na página 313 aí do seu livro, que é o seguinte: ele explica os 3 tipos de seleção: a seleção direcional, seleção disruptiva e seleção estabilizadora. A seleção direcional favorece um dos fenótipos, o qual gradualmente é substituído por outro fenótipo mais vantajoso. Ou seja, é aquela questão de mais apto. Quem é mais apto sobrevive. Quem é menos apto morre. Ou seja, vai favorecer apenas uma única espécie. Ó, nesse caso era a espécie original e quem sobreviveu foi a espécie evoluída. A espécie original ela morreu, entendeu? Favorece apenas uma das espécies. Enquanto a seleção disruptiva favorece ambos os fenótipos extremos e simultâneos. Aqui, ó, seleção disruptiva vai favorecer ambos fenótipos extremos. Ou seja, quem é azão sobrevive, quem é azinho sobrevive, porque são extremos. Aqui, heterozigotos não sobrevivem. Nesse caso da seleção direcional, ou é apenas azão ou apenas azinho. Já na disruptiva, o azão e o azinho, que são os 2 extremos, conseguem sobreviver. Entendido? Enquanto a estabilizadora, ela removerá os fenótipos extremos e favorecerá um fenótipo intermediário entre eles. Ou seja, vamos imaginar aqui uma situação, ó. Vamos pensar que eu sou predador de borboletas pretas e brancas, tá? Eu sou predador de uma borboleta preta e branca. Sendo que eu vivo numa floresta, né? Uma floresta meio amarronzada. E aí, com certeza, vão ter borboletas também de cor marrom. Ora, eu consigo enxergar muito bem na cor marrom a borboleta preta e a borboleta branca. E o marrom, eu vou conseguir? Não. Logo, eu vou comer muita preta, eu vou comer muita branca, e a marrom vai conseguir sobreviver porque ela consegue ali se camuflar muito bem. Isso é uma seleção estabilizadora, quando você acaba aqui com os 2 extremos e uma espécie intermediária consegue sobreviver, tá? O gráfico pode ficar um pouco complicado, mas eu fiz questão de pegar a mesma imagem que está no livro de vocês para que vocês possam entender, ó. Imagina um ratinho. Essa aqui é a seleção estabilizadora, ou seja, você tem aqui um favorecimento de uma espécie intermediária. Lembrando que aqui são os 2 extremos e aqui é a espécie intermediária, entendido? Agora, na seleção direcional, que favorece um dos fenótipos, o qual é gradualmente substituído por um outro fenótipo mais vantajoso, perceba, mais vantajoso, ou seja, mais evoluído, né? Lembrando que é o que eu disse, evolução nem sempre é para bom, nem sempre é para mal, tá? E assim, mais evoluído, eu falei aqui, mas é um conceito até meio que errôneo, tá? Eu até peço desculpa, porque mais evoluído não existe, tudo bem? Ah, eu sou mais evoluído que você. Não, não. Todos são iguais, tudo bem? Apenas nós vamos ter um favorecimento mais vantajoso do que um e do que o outro. Show? Mas aqui, na seleção direcional, é de fato mais vantajoso, tá? O que mais se adaptou à situação. Enquanto a disruptiva, preste bem atenção, é que os extremos conseguiu sobreviver e o intermediário morreu. Show de bola, galera, tá? Além disso, nós vamos falar aqui agora de evidências evolutivas. Ué, professor, como assim evidências evolutivas? Cara, fóssil. Um fóssil. Lembra que eu te falei lá que Lamarck ele estudou algumas cobras pré-históricas que tinham patas? Então, tudo isso são evidências evolutivas. E aí nós temos algumas diferenças, tá? Dessas evidências evolutivas, que vai ser a homologia e a analogia. O que seria um órgão homólogo e um órgão análogo? Presta atenção para não se confundir nisso aqui, cara. Um órgão homólogo é quando você vai ter a mesma origem embrionária, porém com funções distintas. Professor, não entendi, pelo amor de Deus, me explica. Vou te explicar. Baleia é mamífero. Você é mamífero. Tudo bem? O morcego é mamífero.
Todos nós somos de uma mesma origem embrionária. Todos nós somos mamíferos. É uma mesma origem embrionária. Porém, nós vamos ter funções diferentes. A baleia tem a função de nadar, né? Ela é aquática. O morcego de voar. Você, eu não sei qual é a tua função, mas você vai ter uma função, né? Ou seja, mesma origem embrionária com funções distintas. Show de bola? Já a analogia é diferente. A analogia é o inverso. A analogia, você vai ter origem embrionária distinta, porém com funções semelhantes. Quer ver um exemplo? A mosca e o morcego. A mosca é inseto, é uma artrópoda, né? O morcego é um mamífero. Origem embrionária diferente. Um é uma artrópoda, o outro é um mamífero. Porém, vão ter funções semelhantes, que vai ser o quê? Voar. As duas conseguem voar. Conseguiu entender? Conseguiu entender? Outro exemplo. Tubarão e golfinho. Ué, professor, os dois são da água. Sim, os dois têm funções semelhantes, que é nadar. Mas a origem embrionária é diferente. Golfinho é mamífero. Tubarão é um peixe cartilaginoso. Ou seja, origem embrionária diferente, com funções semelhantes, que nesse caso é nadar. E aí, nós vamos ter o que chamamos de divergência evolutiva, né? E convergência evolutiva. O que seria isso? Divergir é você espalhar. É quando você tem um ancestral comum e você espalha para várias funções. É o que acontece na homologia, né? Todos nós temos um ancestral comum. Esse ancestral comum poderia ser um mamífero? Sim, é um mamífero que é um ancestral comum de eu, você, baleia, né? Morcego, gambá, mais o que? Cachorro, gato, tudo isso é mamífero. Então todos nós temos um ancestral comum, mas as funções elas são divergentes. Então ela divergiu, ela se espalhou, diferente de analogia. Analogia é quando converge, né? Você tem várias espécies diferentes e elas convergem, elas se juntam, elas se unem em um dado ponto para uma mesma função. Tranquilo? Então lembrem-se disso, tá? Homologia e analogia. E aí eu vou colocar aqui um exemplo para você entender melhor. A asa do morcego e a asa de uma ave. A asa do morcego e a asa de uma ave, ó. Presta bem atenção. Aqui, asa de analogia. Analogia. Presta atenção aqui na analogia, ó. Eu tenho origem embrionária diferente, porém a mesma função, tá? Enquanto aqui, professor, asa do morcego é mamífero, mas aqui é uma ave. Pô, a origem embrionária é diferente, mas preste atenção aqui, ó, na estrutura óssea. A estrutura óssea é basicamente igual, entendido? E aí é representado aí como uma homologia. Show de bola, galera? No grupo do WhatsApp eu vou te dar mais exemplos e a gente vai conversar mais sobre isso, tá? Vamos fazer muitos exercícios sobre essa questão aí de homologia e analogia que de fato confunde muito vocês, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus e bom estudo aí para vocês. Abraço!